Aqui no exercício 11 da lista 10, é um pouquinho mais extenso, mas vocês vão ver que é por conta dos gráficos, tá? Não é a resolução em si do exercício, ela é fácil. O que ele fala? Dadas as funções de demanda e oferta, então, função demanda, P igual a 86 menos x, 6x menos 3x ao quadrado, e a função oferta, que é P é igual a 1 quarto, x ao quadrado mais 10, ele pede para identificar o ponto de equilíbrio de mercado e representar graficamente essas funções, né? O encontro do equilíbrio delas. O que a gente faz? Ponto de equilíbrio, apesar de não estar falando de lucro zero nem nada, ele deu para a gente demanda e oferta. Ponto de equilíbrio é quando a gente iguala as funções. Então vamos igualar a demanda e igualar a oferta, tá bom? É isso que eu fiz aqui embaixo, ó. Essa aqui é a função demanda igualado pela função oferta. Eu vou jogar a função oferta para o outro lado da igualdade, para a gente poder igualar isso aqui a zero e fazer a resolução da função de equilíbrio, tá bom? Então fica aqui menos 3x ao quadrado, menos esse mais 1 quarto de x ao quadrado fica negativo, então fica menos 1 quarto de x ao quadrado. O menos 6x mantém, que já está do outro lado da igualdade. 86 mantém também, lembrando que ele é positivo, tá? E o 10 a gente joga para cá mudando o sinal, então vai ficar menos 10. Isso a gente já então faz as junções de números ao quadrado com números ao quadrado. O x só tem ele, então vai manter o menos 6x. E aqui a gente vai ter que juntar os números, tá? Como é que eu junto uma fração, no caso menos 3 sobre 1, menos 1 quarto? Isso aqui a gente faz o MMC, tá bom? Vocês lembram disso? No MMC, no caso, a gente pega o mínimo múltiplo comum deles, que no caso é 4, e aí faz o 4 dividido por 1 vezes o de cima. Então, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Copia os sinais, que tudo é menos, e agora resolve, então, essa fração. Menos 12 com menos 1, eu tenho menos 13 sobre 4, tá bom? Ela daria para resolver, mas seria um número 0, alguma coisa, tá? Então, mantém desse jeito por enquanto. Na verdade, é 3, alguma coisa, né? Mas vocês me entenderam. Vamos deixar aqui a fração, que eu vou mostrar outro jeito aqui de resolver mais fácil. Então, a gente já juntou o x ao quadrado, o menos 6x mantém, e se eu tenho 86 e estou devendo 10, eu tenho 76, tá bom? Isso aqui é a minha função do ponto de equilíbrio, mas ainda não são os pontos, tá? O ponto a gente vai ter que achar o x e o y. Antes da gente achar o x e o y, que a gente vai ter que resolver por Bhaskara, né? Seria mais fácil se a gente primeiro arrumasse essa função, porque não é legal trabalhar com número decimal ou número de fração. O que é uma possibilidade de fazer? Vamos multiplicar isso aqui tudo por 4, que aí eu corto esse 4 aqui de baixo, tá bom? Esse 4 multiplicado então por menos 13 sobre 4 vai ficar 13. 4 multiplicado por 6, 24. E 4 multiplicado por 76, 304. No caso, outra coisa que não é legal de trabalhar, o A negativo ou o B negativo, né, na hora de fazer o Bhaskara. Então, vamos negativar a função inteira, que aí a gente inverte os sinais, não tem problema. Então, vai ficar 13x ao quadrado mais 24x menos 304, beleza? E aí, então, a gente começa a fazer o Bhaskara para achar os nossos pontos, o nosso ponto de x. Bhaskara, vocês lembram? Identificar, então, na função de equilíbrio, o nosso ponto A, B e C. A é 13, B 24, C menos 304. E aplica aqui dentro. Primeiro a gente faz o Bhaskara, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o Bhaskara nosso vai dar 16.384. A gente aplica a raiz desse número, que vai dar 128. E aí a gente continua o x. O x, na verdade, é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Nosso delta eu já falei, 128, então vai ficar menos 24, que é o nosso B, dividido por 2 vezes o 6, tá? Aqui na verdade, 2 vezes 13. O 13 é nosso A, então vai ficar 26, tá bom? Aí fica aqui, eu vou ter ou a soma ou a subtração da nossa raiz de delta. No x1, então, vai ficar menos 24 mais 128, que vai dar 104 dividido por 26, que aí a gente chega aqui no nosso x poderia valer 4, ou x2, a gente vai ter menos 24 menos 128, que vai dar menos 152 dividido por 26. Isso aqui vai dar um x negativo. Só que a gente ignora esse x, porque o x ele é em relação à quantidade. Como é um exercício de, por exemplo, matemática financeira, a gente não pode considerar que a gente tem uma produção negativa. Ou você produz zero, ou você produz alguma coisa. Nunca menos alguma coisa, beleza?
Então, esse é o raciocínio para essa parte. E aí, a gente tendo o nosso valor de x, vamos aplicar o x dentro da nossa função, e uma das duas, tanto a função demanda quanto da de oferta. No caso aqui, eu peguei da demanda, tá bom? Mas se vocês fizerem pela oferta, como a gente igualou as duas, o valor vai dar o mesmo. Então, se a nossa função demanda fosse de 4 unidades, a gente aplica então menos 3 vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4 mais 86, a gente chega aqui na função demanda, nosso y, nosso preço seria 14. E aí a gente descobre então os pontos de equilíbrio, finalmente, tá bom? Então primeiro a gente igualou as equações, então a gente achou a função do ponto de equilíbrio, e a partir disso a gente descobriu o nosso x, ignorando o negativo, então ficou 1x positivo, e aí a gente descobriu, aplicando em uma das duas funções, demanda e oferta, o nosso valor de y, tá bom? Então, 4x e 14y. E agora fazer o gráfico. No gráfico, no caso, a gente já tem então que o ponto, quando for 4, ele vai ser 6, vai ser 14, perdão, né? Então, x 6, y 14. Só que e os outros pontos? Como é que a gente descobre? A gente vai ter que pegar as funções, função oferta, função demanda, e aplicar alguns outros valores para a gente achar os pontos, tá bom? No caso aqui, comecei por 0, porque a gente já vai ter aqui, se o x nosso for 0, a gente vai ter uma demanda já de 86. Se o x for 0, a gente vai ter uma oferta de 10. E aí o resto dos números vocês pegam proporcionalmente. No caso, como o x aqui valeu 6, aí eu peguei 2, peguei o 6 e peguei o 8, para ficar 2, 4, 6 e 8, beleza? E aí vocês fazendo isso, então, nas funções, a gente vai descobrir esses outros pontos e a gente vai constar como as duas funções são de segundo grau, os dois são vértices, tá? Não são linhas retas. E aí ficou desse jeito o gabarito do exercício, tá bom? Essa aqui, então, é o gráfico das funções de ponto de equilíbrio.